café especial porque amanhã é o dia do livro. E vamos comemorar, eu vou fazer 3 vídeos seguidos aqui hoje, estilo festa de largo. Aqui em Salvador tem muito esse costume, então a festa é do dia X, então a gente começa a comemorar na véspera e termina no dia seguinte. E eu comecei a pensar que há 5 anos, mais ou menos, eu me apaixonei pela literatura, a literatura de ficção. Mas a minha paixão pelos livros vem desde a minha infância. Desde criança eu amava livros e eu não conseguia me concentrar nas histórias e não gostava de ler, blá 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 blá. A gente tem alguns vídeos que eu já falo isso aqui no canal. E um pouco dessa comemoração, junto com o dia do livro, eu parei para pensar a importância do livro, do instrumento livro. Tô pegando um aqui, eu não sei se é do instrumento livro na minha paixão pela literatura. E eu começo jogando uma pergunta aqui que eu vou responder e já convido vocês para responderem aqui também nos comentários. A literatura existiria sem o livro físico? A minha resposta é sim, a literatura existiria sem o livro físico, até porque muitas histórias eram publicadas em jornais. A gente hoje tem o fenômeno do e-book, que é um livro virtual, e a gente tinha livros publicados em folhetins, jornais, em revistas, algumas histórias que eram contadas em revistas. O próprio Dante, com a Divina Comédia, se eu não me engano, ele escrevia e a história não tinha prensa ainda, né? Então a literatura existe sem o livro. Eu fico me pensando, assim, me pegando como o fato do livro físico, como ele tem uma certa importância para mim, independente do principal e do foco tá na leitura, na história, nos personagens, enredo, aquela narrativa, aquilo tudo. A gente cada vez percebe aqui uma tendência nossa de valorizar as edições dos livros. Eu acho, por exemplo, que um dos fatores, eu acho que contribuiu muito para quando eu comecei a gostar de ler como hábito, há 5 anos atrás, eu comecei por e-book. E depois, quando eu percebi que eu estava lendo, eu queria o livro físico para mim. E quando eu percebo que aquelas edições são bonitas, e a gente tem vários vídeos e a gente conversa na internet também, que a edição traz uma motivação para a gente entrar na leitura de um livro. Tem aí aquela famosa assim, comprei livro pela capa, por impulso. E então, essa motivação de leitura que eu me percebo hoje, eu acho que eu tenho uma certa dúvida se ela existiria com tanta avidez se eu tivesse só no mundo virtual dos livros. Se eu tivesse pegando livros na internet, vamos supor que não existisse o Kindle, os e-readers, mas se eu pegasse um PDF na internet para ler, ou se esse livro fosse publicado em jornal, eu tenho dúvidas se essa empolgação da leitura em si, aliada a fazer as coleções de livros, se isso seria a mesma coisa. Eu acho que é um a mais que motiva muito a experiência literária. Lá 5 anos atrás, eu lembrei também de que eu tinha uma necessidade, hoje já não tanto, mas eu tinha uma necessidade de ter livros novos, de ter livros bonitos, assim. Ainda gosto de livros novos e bonitos. Eu tinha uma coisa com essas edições livro aqui, né, com edições físicas, interessante. Eu comprava. Eu não pensava em tradução, em essa coisa da editora, não pensava. E eu pensava na beleza do livro. Claro que eu queria ler o livro, mas eu pensava muito na beleza. E eu evitava muito livros velhos, livros antigos. E eu achava lindo ter a série colecionada em livro físico. Quando era uma série que eu gostava, eu comprava. Eu comecei assim, eu lia primeiro virtual, aí depois eu comprava os livros. E aí com o tempo eu passei a ter uma segurança de que eu ia gostar do livro e eu já comprava ele antes. E eu conheço pessoas que leem muito e leem basicamente no virtual. Eu acho inclusive que é uma opção muito econômica para as minhas coisas. Normalmente eu não gosto de papel, então documentos eu tenho
a tendência a ir pro virtual. Já os livros, eu percebo essa coisa do amor pelo objeto livro em si. Então vamos conversar. O que vocês acham da literatura se ela não tivesse o livro físico, né? Como é que seria essa experiência literária sem o livro físico? Claro que ela ia acontecer, mas como você acha que ela ia acontecer? Como é que ia ser para você ler livros em jornais, ler livros na internet, ler livros apenas em readers e não ter esse livro físico? Vamos conversar? Acho que por hoje é só. A gente continua o café na terça-feira e amanhã tem um vídeo, uma lista especial para vocês nesse especial do Dia do Livro. É isso.